Olá, bem-vindos ao Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Você também pode acompanhar a transmissão pelo canal da nossa querida emissora capixaba no YouTube. A cada 15 dias temos um convidado para um bate-papo em que abordamos questões importantes sobre administração tributária e também cidadania fiscal, além de trazer novidades sobre a economia do nosso estado e ações que transformam a nossa sociedade para melhor. Conversaremos hoje sobre o segmento atacadista, que está entre os pilares do desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Convidamos o senhor César Pinto, que é superintendente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado, o SINCADES. César, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao Fala Auditor. Obrigado, Tiago. Nós agradecemos muito o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, César. Vamos começar então falando de números. Acabei de falar a importância desse setor para o nosso estado, que é o mais importante em termos de arrecadação de ICMS, representando 26% da arrecadação de ICMS no nosso estado, quase 5 bilhões e meio de reais. E temos também que falar sobre o crescimento em relação a 2023. 2024 tivemos quase 25% de aumento nessa arrecadação. O que isso representa, César, no SINCADES, em todo o setor, em termos de número de empresas, faturamento e também empregos gerados? Bom, essa construção da pujança do setor atacadista no Espírito Santo ele foi criado desde 97, quando foi criado o SINCADES. Estamos com 27 anos já, e esse setor ele tem crescido anualmente, tendo em vista uma série de fatores. Em números, hoje, os SINCADES, existem hoje em torno de 3.700 empresas atacadistas, com atividade atacadista no Espírito Santo, sendo que em torno de 2.000 empresas dessas 3.700 estão no contrato de competitividade assinado entre os SINCADES e o governo do estado, que é um contrato que permite a utilização de benefícios fiscais. Esse setor, o ano passado, circulou em torno de... teve a participação em torno de 100 mil empregos diretos e indiretos. Dentro dessa linha também temos hoje utilizando 3 milhões de metros quadrados de armazenagem, seja ele própria ou alugada através das operações logísticas no estado. São números significativos, não apenas em termos de arrecadação de ICMS, que é importantíssimo, para que o estado possa seguir implementando políticas públicas de qualidade, investimentos, mas também mais de 100 mil empregos gerados, o que é muito positivo aqui para o Espírito Santo. César, ano passado tivemos também uma alteração no Compete Atacadista, que foi um pleito atendido pelo governo do estado do Espírito Santo, por meio da Receita Estadual. Gostaria de saber o que isso representa para o setor, qual a importância dessa alteração hoje e a projeção para 2025 e o que vem pela frente. Bom, na realidade, a parceria que existe entre o governo do estado e o SINCADES, através da Secretaria da Fazenda, é primordial para dar uma segurança jurídica às empresas aqui no estado. O governo federal, através da Lei 14.789, no final de 2023, criou um imposto, vamos colocar assim, o pagamento de imposto do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido dos benefícios fiscais. E isso exceto os benefícios ligados a crédito presumido. O benefício do setor atacadista, que é o caso Compete, ele estava como estorno de débito. Então, através do SINCADES e em parceria com a Secretaria da Fazenda, através do governo do estado, nós começamos um debate no início do ano passado, que culminou em setembro, outubro aproximadamente, numa mudança legislativa, totalmente, inclusive mudança da lei, passando pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador e depois ratificado através de decreto. Então, isso deu uma segurança jurídica para as empresas estarem aqui. E aí, por conta disso, você tem aí uma possibilidade de mais empresas virem para cá. César, esse diálogo entre poder público, setor produtivo, você sabe muito bem disso, é uma prioridade lá na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda. Tenho certeza também que para o governo do estado. Em relação ao SINCADES, ao setor atacadista como um todo, como vocês têm visto, esse diálogo para que o estado possa continuar cada vez mais competitivo, e o que fazer para a gente continuar avançando, mantendo esse crescimento aqui no estado? E eu termino essa pergunta perguntando sobre a transformação digital, que está aí no nosso dia a dia. Para vocês é um desafio, uma oportunidade? Um pouquinho sobre essas questões, por favor.
Bom, sobre a primeira questão, que é essa parceria entre o Sincades e o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, é algo assim que, particularmente, a gente que anda o Brasil inteiro, a gente não vê em outros estados. Nós temos vamos dizer assim, a oportunidade como setor de dialogar com o governo do Estado através da Secretaria da Fazenda, de pautas diversas, onde a Secretaria da Fazenda ela entende como é o dia a dia das empresas atacadistas e distribuidoras, a gente passa esse dia a dia, a gente inclusive tem até estado abrindo debates em colocar ações que podem ter uma perda de arrecadação. Nós temos algumas discussões, por exemplo, do vinho, Sim. que posso colocar como exemplo, que saiu da substituição tributária, mas a gente verificou que no mercado e também para a arrecadação de ICMS, não seria interessante continuar sem estar na substituição tributária, e aí efetivamente nós sugerimos ao retorno da substituição tributária. Então é um dos exemplos dentro dessa linha, dessa parceria e desse diálogo, um diálogo republicano, um diálogo aberto, um diálogo onde o governo do Estado, através do nosso governador Renato Casagrande, e a Secretaria da Fazenda, através do nosso secretário Benício Costa, tem, assim, deixado muito abertas as portas para o setor atacadista através do Sincades. E acompanhando a segunda pergunta sobre a questão de transformação digital, a gente tem no Sincades uma preocupação sobre isso. Temos o Sincades Tech, que foi criado através de uma parceria com o próprio governo, através do FUNCITEC, que é um fundo de desenvolvimento tecnológico que o governo tem, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da FAPES, onde esse fundo ele é mantido financeiramente pelo 80% pelo setor atacadista e distribuidor, que adicionalmente ao imposto pago ao governo do Estado, adicionalmente ele coloca um valor específico para esse desenvolvimento não só do setor atacadista, mas tem desenvolvido áreas na agricultura, na própria ciência e tecnologia, na educação. Então, assim, a importância do setor contribuir e também utilizar essas questões digitais, porque hoje nós temos um problema sério de falta de mão de obra. Sim. E essa mão de obra ela tem que estar relacionada a uma qualidade tecnológica para aqueles que estão trabalhando possa produzir mais. Então, principalmente com IA e entre outros, a gente tem buscado através do Sincades Tech essa possibilidade de desenvolvimento dos profissionais, dos colaboradores que estão conosco. Parabéns por mais essa iniciativa do Sincades. César, falamos aqui há pouco sobre a importância, a força do setor atacadista na arrecadação aqui do Espírito Santo. E a gente não tem como deixar de falar que os incentivos fiscais, que é uma característica aqui do Espírito Santo, colaborou para que essa pujança pudesse acontecer e seguisse acontecendo. Porém, estamos num cenário aí de reforma tributária, com um prazo logo ali na frente para que esses benefícios não sejam da forma que é atualmente. O Estado do Espírito Santo, por meio do governador Renato Casagrande, Secretaria da Fazenda, enfim, tem investido em infraestrutura, tem feito investimentos recordes aqui no Espírito Santo. Estamos no Recomex, que é um fórum que tem discutido o que fazer nesses próximos anos. Queria saber do Sincades, de você também, César, se estamos no caminho certo e o que podemos fazer para que a gente possa manter o Espírito Santo forte, mesmo num cenário pós-reforma tributária. Nós temos que pensar que a reforma tributária é algo que a gente não tem um controle direto. A reforma tributária é uma reforma a nível nacional e que a gente já tem esse debate que o Espírito Santo, pelo fato de ser um estado exportador, ou seja, vende para outras unidades da federação, ele acaba tendo uma dificuldade porque o pagamento do ICMS vai ser pelo consumo. O Espírito Santo é um estado pequeno em termos de população, então nós temos que trabalhar o quê? Trabalhar isso que você falou, que o governo do estado tem feito bem, que é a mobilidade urbana, a questão de infraestrutura, entre outros. Só que a nossa discussão está diretamente ligada à atividade econômica. Nós temos uma atividade econômica pujante aqui no estado, principalmente com o setor atacadista, o setor de comércio exterior também, representado pelo Sindiex. Essa atividade econômica, ela precisa, no mínimo, ser mantida na sua particularidade. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, nós temos que ter aqui a atividade econômica com um metro quadrado de galpões mais baratos, com funcionários mais qualificados
aqui no Estado, para que as empresas elas possam comparar. Olha, é melhor eu continuar no Espírito Santo e atendendo aos grandes centros, partindo do Espírito Santo. Então, nós estamos focando muito na atividade econômica. Além disso, obviamente, o Estado também tem a questão da segurança pública, tem até a questão de saneamento básico, é que as empresas, as pessoas que vêm estar no Espírito Santo, que moram aqui, tenham uma qualidade de vida diferente dos grandes centros, né? A qualidade de vida no Espírito Santo é completamente diferente do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, principalmente. Então, assim, nós estamos trabalhando para que as empresas que estão aqui não vão embora, fiquem aqui, não só porque vai perder o incentivo fiscal, mas por outras questões aqui dentro do Estado. Perfeito, César. Estamos chegando no limite aqui do nosso tempo. Então, para finalizar essa conversa, em minhas pesquisas vi que o SINCADS também se preocupa com questões sociais e lançou recentemente o selo de responsabilidade social. Gostaria que falasse rapidamente um pouquinho sobre isso e o impacto que já tem gerado na sociedade. Bom, eu acho que é importante destacar que o SINCADS, nos últimos 15 anos, já foi criado aí, nos últimos 15 anos, o Instituto SINCADS. O Instituto SINCADS ele fez uma série de ações nesse período e aí nós estamos falando, impactamos mais de 2.200.000 capixaba com exposições no Palácio Anchieta, foram várias, foram mais de 700 projetos. Nós restauramos vários monumentos patrimônio histórico do Espírito Santo. E aí esse selo, efetivamente, nada mais é do que um outro projeto que a gente tem no SINCADS, em mais de 12, mais de 10 que a gente tem, em torno de 12, que é o SINCADS Encontro de Luz. Esse Encontro de Luz nós apoiamos a 21 instituições na Grande Vitória, sul e norte do estado. Colocamos mais de 100 colaboradores trabalhando esse processo e fazemos anualmente doações de mais de 38.000 itens. E aí nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de eletrodomésticos, ou seja, pegamos essas instituições através de 28 empresas que participam, elas contribuem e aí nós damos esse selo para essas 28 empresas que ela pode ser utilizada no ESG. É um trabalho que o SINCADS faz nessa situação. Excelente, César. Muito obrigado por estar aqui conosco e muito obrigado também por compartilhar tantas informações importantes sobre o setor atacadista, esse gigante que é, sem dúvida, um segmento forte e fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso estado. E conte sempre com a Receita Estadual para enfrentar os desafios e, claro, buscar soluções para impulsionar ainda mais a economia do Espírito Santo. A caneca é uma lembrança do programa e também um convite para que possamos conversar sobre outros assuntos aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço de coração o convite. O SINCADS ele não vai abrir mão do tripé, dos três eixos que a gente trabalha, que é o setor atacadista, os seus colaboradores e a sociedade capixaba. Nós não vamos abrir mão disso e agradeço a gente poder estar externando isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, César. Ficamos por aqui, mas não saiam daí, porque na sequência vem o quadro Receita Informa, que vai dar as dicas sobre como concorrer a um prêmio de R$50 mil no Nota Premiada Capixaba. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. Essa dica vale ouro! Nesse mês de maio, o Nota Premiada Capixaba terá pela primeira vez um super prêmio em homenagem ao Dia das Mães. Serão 3 prêmios de R$50 mil, com um ganhador por região, a Metropolitana, a Norte e a Sul. Para concorrer, é só estar cadastrado no programa e pedir para colocar o seu CPF nas notas fiscais de compras. Todas as notas geradas entre os dias 1º de abril e 15 de maio vão gerar cupons para concorrer ao prêmio e o sorteio será realizado no dia 29 de maio. Se você ainda não é cadastrado no programa, acesse o site o notapremiadacapixaba.es.gov.br. Preencha o formulário e não perca essa oportunidade. A lembrancinha do Dia das Mães pode virar um presentão. Acompanhe sempre o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau!